Salve, salve devoto! Rap Show na área para falar de Galo com você no oferecimento da Carvisa, a proteção veicular que cabe no seu bolso contra furto, roubo, colisão contra terceiros, incêndio, perda total e proteção para vida. Você encontra tudo aqui na Carvisa, a proteção veicular que realmente atende em tudo, Brasil. Vem comigo e vem de desembola. Precisou de grana? A gente desembola para você. Parcelamos de 12 a 18 vezes o crédito que você tanto precisa. Emprestamos a nível Brasil. Aonde você estiver no Brasil, nós emprestamos a grana que você quer. O link tá na descrição, então não jogue fora a sua oportunidade. Corre pra cá e corre pra Desembola. Vem comigo e vem de mate, a bebida do carnaval, meu amigo, uma bebida absolutamente deliciosa, tá certo? É rum, é limão, é guaraná e é mate, tudo no mesmo lugar. Você quer ter seu carnaval patrocinado? Chama a gente aqui no 9999-306-33. Vão ser 4 9 seguidos. 30633. Vem comigo de Instituto Céspedes. Afinal de contas, calvície tem solução, gente. E a solução é transplante capilar. Eu era conhecido como cabelinho de pombo, rap calvo, rap e careca show. Olha isso, gente. Olha a diferença, olha essa foto, gente. Olha isso. Não tenho mais nenhum sinal de calvície. Garanta a qualidade para vocês. Entre em contato agora mesmo. Esqueça, deixe a calvície de lado. E Tico Pneus. Você vai ter 13% de desconto na compra de pneu nacional ou importado comigo aqui na Tico Pneu. É pneu de qualidade para você. Vem comigo, unidade Lourdes e unidade Pampulha, tá certo? Bora falar de Galo, bora começar a nossa resenha e bora começar falando de demissão do Galo. O Paulo Brax fez uma opção pela demissão de Leandro Zago depois do fracasso do time no Sub-20, né? A grande realidade é que o time Sub-20 do Atlético é um time Sub-17, né? Que a maioria dos jogadores do Sub-20 estão treinando como profissional e muitos deles também são Sub-17. E não deu certo, né, com o Leandro Zaga, ele voltou do Santos, o Paulo Brax até trouxe ele de volta, mas não funcionou. Foi necessário uma mudança e quem está assumindo agora é o Henrique Teixeira, que foi o campeão pelo Sub-17, tá, Rap? Você acha que foi uma boa mudança? Cara, não dá pra gente cravar de maneira nenhuma se foi uma boa mudança ou não, e o tempo é que vai dizer, mas o que a gente pode comentar aqui é que o Atlético, quando faz essa mudança, ele faz isso de bem caso pensado. O Atlético pensou bastante para fazer essa mudança, não foi feita da noite pro dia, né? Inclusive o Ibrachina passou do Palmeiras, né? O time que eliminou o Galo na Copinha, e vem sendo a sensação dessa Copinha, mas a verdade é que o Atlético precisa de uma reformulação muito profunda em todo o cenário de base, né? E o técnico Leandro Zago poderia ter treinado melhor a equipe do Sub-20, faltou algo a mais nessa equipe, faltou jogar melhor, faltou ter mais entrosamento, mais ritmo de jogo, faltou muita coisa. Bom, vida que segue, bora falar de Atlético América. Ontem nós tivemos um Atlético e América, um jogo que chamou muita atenção por conta da escalação do Sampaoli, né? Mas logo no início do jogo, o Sampaoli já disse que está fazendo revezamento, que o time que vão jogar o Mineiro é um time misto, que não será a equipe principal. E ontem nós tivemos Everson no gol, Juan pela direita, Alonso pela esquerda, Vitor Hugo centralizado, Preciado aberto do lado direito e Coelho aberto do lado esquerdo, Franco e Igor Gomes fazendo a volância, Vitor Hugo puxando a bola pelo lado direito, Reinier puxando pelo lado esquerdo central, lembrando disso, e o Rony sendo o centroavante. Chamou a atenção alguns pontos interessantes que a gente pode falar sobre essa escalação. Primeiro, a insistência do Sampaoli com 3 zagueiros, ele não mudou o perfil, não colocou lateral para fazer o terceiro zagueiro. Preferiu colocar o Preciado para jogar de ponta para fechar o lado, ou seja, entendendo que o Minda não tem condição de jogo, e ele até falou isso na coletiva, entendendo que outro jogador que poderia ter sido o Rony não poderia fazer essa opção, porque ele não teria um cara de área, já que o Hulk estava sendo poupado para o Clássico, e demonstra claramente como a falta de peças é um problema muito forte no Atlético. Mesmo com a chegada do Minda e do Cassierra, você vai ter jogadores que vão quebrar o galho, mas não são jogadores originários da posição, né, para fazer aquele estilo ponta direita, quebrador de linha de um lado, né? Aquela coisa toda. E o Atlético, essa escalação, o América começa fazendo o gol. O América leva mais perigo ao gol do Galo, que o Galo leva
de perigo ao gol do América, essa é a verdade, tanto que os números do jogo mostram isso no sentido de chutes a gol. Foram 17 chutes do América contra 10 do Galo, só que no gol o América finalizou 6 vezes, o Galo uma. Porém, o Atlético teve muito mais posse de bola. Porque o que aconteceu? O América dava a posse de bola pro Atlético, o Atlético atacava, tentava atacar muito pelos lados, chuveirando a bola, não conseguia entrar pelo meio, porque não tem um cara de qualidade para quebrar a linha num passe, para poder desmontar o meio-campo do América. Então o Atlético o tempo todo era obrigado a fazer um jogo completamente diferente e mediante esse cenário o Atlético não conseguia construir algo sólido pelo meio-campo, era chuveirar a bola para anões, para jogadores pequenos, para jogadores que não têm o cacuete do centroavante. E o América, portanto, que o América finalizou muito mais vezes, né? O Atlético finalizou uma. Porém, como o Atlético tinha mais acesso à bola, o Atlético conseguia fazer algumas jogadas interessantes. Num desses cruzamentos, o Coelho ganhou a bola porque o goleiro do América pifou ela, fez o gol, inventaram que foi falta no goleiro. E no outro lance, um outro cruzamento, repare que tudo é cruzamento, os lances todos perigosos nascem disso, ou de uma falta batida, nenhum de uma jogada trabalhada de entrada dentro da área. O Atlético consegue uma bola cruzada, bate na mão descaradamente do jogador do América, pênalti claríssimo, e o juiz optou por não dar, sabe-se lá por quê, sabe-se lá qual foi o motivo. Então a verdade é que o Atlético, no fim das contas, teve mais posse de bola, não conseguiu ter efetividade, o América, por outro lado, teve muito menos posse de bola, conseguiu chegar mais ao ataque, mas também não conseguiu fazer o seu gol, o jogo ficou em 1-1. O que eu posso dizer dessa partida é que o Sampaoli não está se ligando muito pro Mineiro, eu acho que ele já deixou isso muito claro. O posicionamento dele nesse torneio é qualquer outra coisa menos o Mineiro. A necessidade do rodízio mesmo, eu até fiz um levantamento que o mínimo que o Atlético estreou, que foi em 2019, foi dia 20. Dia 19, perdão. Dia 19 ou 20, agora eu não me lembro. O mínimo, olhem isso para vocês verem. O mínimo de estreia do Atlético foi dia 19. O Atlético estreou dia 11. Então mostra também que o time está se preparando durante esses duelos. E a televisão, sabe-se lá por quê, já colocou tanto jogo de Atlético e Cruzeiro muito no início. Até porque o pensamento dela vão meter os clássicos logo de cara, porque daqui a pouco a gente tem um Brasileirão e tem jogo bom atrás de jogo bom. Então assim, cara, acaba que o time mesmo fica prejudicado. O Atlético não consegue pegar um entrosamento real. Afinal de contas, nesse momento, ele tem que dar, o que eu posso dizer, ele tem que dar, eu não tô conseguindo encontrar a palavra, mas ele tem que dar prioridade a colocar os atletas fisicamente aptos para o Campeonato Brasileiro, e tá certo, porque nós precisamos ir bem no Campeonato Brasileiro. Mineiro, nós ganhamos os últimos mineiros todos, e todos os anos que não bateu um grande título, ou mesmo nos anos que teve o vice-campeonato de Copa do Brasil e Libertadores, foi considerado anos fracassados porque não bateu um grande título. Mineiro não vale nada, então. Essa é a realidade. Torcedor que fala comigo que Mineiro vale algo, eu fico pensando, pô, como é que o Mineiro vale algo se quando a gente é vice da Libertadores, vice da Copa do Brasil, é campeão mineiro, foi um ano ruim. Ano passado, que foi um ano ruim mesmo, foi campeão mineiro e foi um ano totalmente ruim. Então, pra que perder tempo com o Mineiro? Mineiro, você vai se esforçar no Mineiro, vai levar jogador a lesão no Mineiro. Tem que revezar mesmo, tem que ter que cuidar. Mas era obrigação do Atlético estar ganhando de times fracos. Eu também acho, só que é o seguinte, quando um treinador não tá nem aí pra uma competição, será mesmo, e aí eu chamo a atenção de vocês, e é uma pergunta muito sincera, será que os jogadores também vão ter esse foco? Duvido muito. Bom, bora pro próximo tema. Rony não deve durar muito mais não, tá? Ontem, enquanto a galera e eu, Tanak e Beto tá fazendo o jogo, eu conversei com uma pessoa via WhatsApp muito rapidamente, e o Rony não deve demorar muito para permanecer no Atlético. Uma coisa que me chamou muita atenção foi que na hora da substituição do Rony, me chamou atenção não porque fizeram, mas me chamou atenção porque eu não esperava que acontecesse isso da maneira que foi. Foi as vaias do Rony. Se vaiou bastante o Rony, o Hulk entrou, o Rony saiu vaiado, a câmera até focou nele, e assim, cara, o Rony fez um golzinho, não tá jogando bem mesmo. Ontem jogou um futebol muito abaixo, um futebol bem fraquinho, é bem a verdade. Mas, cara, fica uma pergunta, fica um questionamento. Pra que o Sampaoli insiste com um jogador que a torcida detesta? Bom, acho que até eu tenho essa resposta. Não tem outro.
Não tem ninguém que consiga fazer taticamente o que o Rony faz. Ontem, por que o Rony virou o centroavante e não qualquer outro jogador do elenco? Por conta da marcação-pressão na saída de bola. Como o Atlético não podia usar o Hulk para ser o centroavante do jogo, porque vai ser poupado contra o Cruzeiro. Júnior Santos está em negociação com o Corinthians. O Minda não tem condições de jogo. E o Cauã Soares e o Murilo são jogadores que não são da confiança do Sampaoli. E o Dudu é um jogador importante demais. Ele poupou o Dudu o máximo que ele pôde para a partida do Cruzeiro. Ele põe o Rony. É simples. Então o Rony vai se queimando, essa situação vai ficando desse jeito, a coisa vai desandando, a coisa vai ficando pior, a coisa não vai acontecendo simplesmente por uma questão, e essa é a verdade, por uma questão de, como é que eu posso dizer, cara, tá muito tarde, né? São 2 da manhã e eu tô gravando esse vídeo, some algumas palavras devido ao cansaço, mas ele já tem clareza, talvez a palavra seja essa, ele tem clareza que ele tem que mudar de time o Rony. O Sampaoli tem clareza de que ele não tem jogadores o suficiente para pôr para poder fazer esse movimento e ele vai com o que ele tem. Mas o Rony não demora a sair, tá, gente? Uma informação aí, ó, cravada. Em pouco tempo nós devemos ver o Rony também saindo. Bora falar de jogador afastado, né? Gente, hoje muita notícia ruim, tá? Mas não tem jeito. Aí de noite, na hora do almoço, a gente tá notícia do mercado da bola, mas por enquanto é muita notícia ruim mesmo. Izep foi afastado, tá? Izep está, ao menos momentaneamente, afastado do Atlético. Pessoas próximas confirmam atraso em treino, o que gerou uma insatisfação do Sampaoli e decisão do clube. Galo trata o caso internamente. Tendência é saída. Goiás surge como possibilidade, ainda sem nada no papel. Cara, eu já falei pra vocês, muita gente fica pedindo Izep, falando de Izep comigo, eu sempre falo pra vocês, o Izep, ele é um cara que gerou muitos problemas dentro do Atlético. Um dia vai ser revelado, talvez agora na saída do Izep, vai ser revelado todos os problemas que ele vem causando. E não é só isso, não. Tem mais coisa por trás, tem mais coisa muito séria e de compromisso com a bola. E assim, muito talento, né? É muito talento que ele tem, muita qualidade que ele tem, entendeu? E ele deveria, né, ter um pouco mais de compromisso com ele mesmo, cara. Eu fico me perguntando, cara, por que o cara não tem compromisso com ele mesmo? Né? Um cara que pode ganhar milhões mesmo. Milhões, que ele é muito mais talentoso que o Rony, muito mais talentoso que o Júnior Santos. E esses caras ganham milhões por mês. Então eu fico pensando, mas o cara faz isso, é justamente por isso. Não, porque se ele tivesse o compromisso, meu irmão, você pode ter certeza. Ele tava nas tampas, ele tava na cabeça. Bom, bora falar de Hulk, porque falou bobagem logo depois do jogo. Ô, gente, o Hulk falou bobagem depois do jogo. Vou dar minha opinião, mas primeiro vamos pôr o áudio aqui do que ele disse. Cara, foi o que eu falei, tá faltando esse entendimento nosso dentro de campo dos jogadores, como eu já falei, não adianta a gente só treinar e não se comunicar. Uma das coisas que eu cobro sempre, desde o ano passado, até mesmo desde o ano retrasado, se for olhar, é a comunicação entre a gente, jogador. Tem que se comunicar, não adianta, é um coletivo, e se todo mundo estiver na mesma sintonia, é difícil. Cara, primeira coisa, ô Hulk, eu sei que o Atlético possa ter problemas, eu sei que o Atlético não é brinquedo, né? Eu sei que o Atlético vive uma situação bem complexa, mas, cara, você tem que dar uma pensada antes de sair falando, sabe? Nós estamos no início da temporada, você já está expondo aí uma situação que ela é pesada, você está querendo dizer que vocês não conversam, você está querendo dizer que o problema são vocês. Atletas, que vocês atletas têm um problema interno entre vocês. Então isso é um elenco rachado. Nós temos que conversar mais em campo. Pera aí, meu amigo, por que vocês não conversam em campo? Vocês são, desculpa, tá, Hulk, mas com todo respeito, burros vocês não são. Burros vocês não são, vocês são pessoas muito inteligentes. Você chega aqui e diz pro torcedor, porque ele está falando isso pro torcedor, que tá faltando comunicação, aí você tá atribuindo então a culpa a quem? Ao Sampaoli? Você tá atribuindo a culpa a você, porque você falou você e seus companheiros. Então se o Sampaoli treina e vocês não estão conseguindo, cara, a gente precisa de uma reformulação muito maior do que a gente pensou. A gente precisa mandar muita gente embora, porque ou vocês não querem chegar no ponto que tem que ser, ou vocês têm um problema tão grande de comunicação entre vocês, um desgosto tão grande entre um e entre outro, que também precisa de uma reformulação.
Ah, não, a culpa é do treinador. Pô, mas todo treinador do Atlético é culpado, hein? Pô, deixa eu subir aqui a cadeira, ainda não tive tempo de comprar a cadeira. Hoje eu devo comprar a cadeira do que o Kim Blim nos ajudou aí. Cara, se for esse cenário, então tem que ter uma mudança urgente de treinador de novo. Não chegou todos que saíram do Atlético, não? Já não deu? Já não foi, não? Porque todos já foram embora. Então, assim, cara, não tem justificativa, entendeu? Não tem cabimento. É desesperador, na minha opinião, como vocês não conseguem tocar a bola com qualidade, não conseguem, e o São Paulo até fala sobre isso, contundência ofensiva, vocês não conseguem ter contundência ofensiva, e aí é um problema muito sério, porque muda treinador, muda, e os jogadores são os mesmos, e vocês não conseguem chegar num ponto comum. E outra coisa, Ru, começa a guardar um pouquinho dessas coisas no vestiário, pra vocês conversarem lá, porque essa declaração não pegou bem, não. No chat ontem todo mundo achou ruim, pelo que eu vi na internet, mesma coisa, nas páginas, nos grupos de WhatsApp aqui do canal Vini, que são 25, todo mundo, assim, falando, né, mal de vocês, e principalmente o seguinte, se até hoje vocês não conseguiram se firmar juntos, vocês têm um problema muito sério. São Paulo também deu uma declaração polêmica e já começa um processo de fritura, né? Primeiro eu quero falar da declaração polêmica que ele deu. Ontem o São Paulo, antes do jogo, ele deixou muito claro a quem tem ouvidos de que é misto no Mineiro, e no Campeonato Brasileiro aí ele vai com força total. Inclusive dizendo que ele não iria jogar com a equipe principal, né, contra o América, a equipe principal seria escalada contra o Cruzeiro, tá certo? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que dizer aqui, que eu acho que vai trazendo clareza à situação. O segundo ponto, né, a galera já começa a fazer um questionamento muito grande por conta das escalações. Eu já falei aqui no começo, volto a dizer, na minha opinião tá muito claro o porquê que ele faz essas escalações. As escalações, elas têm uma total referência à questão física, nada além disso. A questão física tá muito abaixo ainda, né, conforme eu disse, os jogadores voltaram dia 2, hoje é dia 22, era para o Atlético estar estreando agora, né? E o Atlético não fez pré-temporada digna. Então os caras vão treinando ao longo do tempo e vão se encaixando. É um fato indiscutível. Mas a partir do momento que o Sampaoli ele abre mão do Campeonato Mineiro, ele gera dentro do torcedor uma expectativa ruim, porque muito torcedor ama o Campeonato Mineiro. Eu sou totalmente contra, já falei aqui. Na minha opinião, Campeonato Mineiro não deveria ser uma preocupação do Atlético. A partir do momento que o Campeonato Mineiro se torna uma preocupação no coração do atleticano, o atleticano não está entendendo o que está acontecendo. O torcedor ele tem que entender que o campeonato começou dia 2, nós começamos a chegar, eles chegaram dia 2. Eles começaram a treinar para valer dia 3, dia 4, dia 5, por ali. Dia 11 já estreou. Hoje já tem 4 partidas. É uma loucura. Esse calendário quarta domingo. É completamente bizonho. Normalmente, quando você começa um campeonato mineiro no dia 20, você joga de semana em semana. É só você pegar pra trás aí que você vai ver. Pelo menos o começo. Depois você vai pegando direto e vai fazendo. Então, assim, cara, nós estamos vivendo uma parada aqui bem diferente. Bem diferente mesmo. Pra você ter uma ideia como é que foi o ano passado, nós estreamos com a Aimorés no dia 19. Aí depois nós jogamos no dia, isso tudo com a molecada, no dia 22 com o Democrata e com o Pouso Alegre no dia 26, tudo com a molecada. E jogamos contra o Orlando City, Cruzeiro lá, mas aqueles jogos amistosos que não vale nada. Nós vamos jogar o primeiro jogo com o time principal mesmo, pra valer contra o América. Então assim, cara, é bizonho o que tá acontecendo no Atlético, é bizonho. Então nós, torcedores, temos que entender o seguinte, o Campeonato Mineiro não leva mais para a Copa do Brasil, não leva para lugar nenhum. Quem me acompanha aqui, não é por conta dos resultados, todos vocês sabem que eu já falei que o Campeonato Mineiro é laboratório, não tem para que o torcedor ficar preocupado, mas se o Cruzeiro ganhar o Campeonato Mineiro, ganhe, nós ganhamos 6 seguidos. Nós precisamos agora voltar para Libertadores, jogar bem uma Copa do Brasil, ir bem no Brasileirão, disputar um grande título aí. Que Mineiro, igual eu falei no começo, nós ganhamos vários e não satisfez o coração do torcedor. Então você tá achando que o Galo vai ganhar o Brasileiro com esse time? E claro que não. Mas o primeiro momento que nós precisamos é ir bem no Brasileiro. Nós precisamos voltar a ser um time lotando a Arena MRV, que nós não estamos fazendo isso, porque o time está mal.
Então nós precisamos voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, devolver a essência ao torcedor atleticano da vitória. Os reforços precisam estrear. Nós precisamos de mais 2 reforços, no mínimo um zagueiro e um volante. Na minha opinião, precisa de um zagueiro, 2 volantes 5 e 2 centroavantes, o que só não é só o Cassierra, não. Precisa de um meia também. Precisamos de muito mais reforço que tem. É muito mais reforço que tem. Então assim, cara, eu tenho pra mim que o Atlético precisa de uma modificação grande, de uma reestruturação de jogo. É a minha opinião, e eu sei que não é uma opinião fácil. Eu sei que não é uma opinião simples. Sei que muito torcedor fica puto. Mas nós precisamos dessa reformulação, ter tranquilidade e entender que o Mineiro é um laboratório. Porque enquanto nós entendermos que o Campeonato Mineiro é um campeonato para ganhar, nós vamos esfolar jogador, nós vamos arrebentar jogador e nós não vamos ganhar nada. Garanto a vocês. Bom, é isso. Deixa um like, se inscreva, ative o sininho de notificação. A gente volta com o Mercado da Bola, 12h15, com muito conteúdo, se Deus quiser, com grandes novidades para vocês. Valeu!